Olá, meu nome é Diego Carvalho Pinto, sou aluno da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, Instituto de Linguística, Letras e Artes, da Faculdade de Estudos da Linguagem. Essa disciplina é a disciplina A Narrativa e a Poesia de Expressão Amazônica, ministrada pelo professor Dr. Abílio Pacheco de Souza. Como eu disse, meu nome é Diego Carvalho Pinto, da turma de Letras 2017. Este trabalho, apresentado em forma de vídeo, corresponde à avaliação parcial da disciplina A Narrativa e a Poesia de Expressão Amazônica, ministrada pelo professor Dr. Abílio Pacheco, da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. O objetivo deste trabalho é fazer análise e interpretação do romance Dois Irmãos de Milton Ratum, tendo como base os textos operadores de leitura para o texto narrativo de Arnaldo Franco Júnior, e uma leitura complementar, que é a tese de mestrado de Maria Rita Berto de Oliveira, uma análise do espaço romanesco em Dois Irmãos. O autor do livro, Dois Irmãos, ele, de acordo com o site Milton Ratum, o escritor nasceu no ano de 1952, na capital do estado do Amazonas, em Manaus. Viveu lá até os 15 anos, então em 1967 ele mudou-se para Brasília, onde terminou o segundo grau, o ensino médio. E também chegou a participar da invasão da UNB, durante a ditadura militar. Mas devido à repressão militar ele mudou-se novamente agora para São Paulo, onde formou-se em arquitetura e urbanismo pela USP. Chegou a trabalhar como jornalista cultural e como professor de história da arquitetura. Ainda em São Paulo. Aí depois foi para a Espanha como bolsista em 1980, morou em Madrid, Barcelona e Paris. Em Paris ele ainda cursou literatura comparada pela Universidade de Sorbonne. Ele atuou como professor de literatura francesa durante 15 anos, entre 1984 e 1999 na Universidade Federal do Amazonas, e durante o ano de 1996 foi professor da Universidade da Califórnia. Atuou como escritor residente nos Estados Unidos, na Yale University, em Stanford e na Universidade da Califórnia. Foi também bolsista da Fundação Vitae e da Maison na França, no programa International Way. Os romances publicados ao todo foram 4. Primeiramente, em 1984, Relato do Certo Oriente, ganhou o prêmio de melhor romance, em Jabuti. O segundo, que é Dois Irmãos, foi publicado em 2000, ganhou o terceiro lugar do prêmio Jabuti. E teve outras premiações. O terceiro romance, Cinza do Norte, também teve bastante premiações, ao todo foi 6. Ganhou o prêmio Jabuti em 2006, melhor romance. Já Órfãos do Eldorado foi publicado em 2008, também ganhou o prêmio Jabuti em segundo lugar, na categoria de romance. O autor tem outras publicações também, como crônicas e ensaios sobre a literatura brasileira e latino-americana. Suas obras já foram publicadas em 12 línguas e em 14 países. Bem, Fábula do Romance Dois Irmãos, o romance a qual faço a leitura e interpretação. O romance ele começa com uma breve introdução em que é narrada a morte da mãe dos gêmeos. Então a obra traz no início, ali na epígrafe, um fato que acontece no final, do enredo. Então, ele antecipa a morte ali da mãe dos gêmeos. E ela quer saber, no momento da morte dela, ela quer saber se os seus filhos, já fizeram as pazes, mas o que ela recebe é apenas uma resposta em forma de silêncio, que é um não, Os filhos, ali, que desde a adolescência tem um conflito entre eles ali, e isso dura a vida toda,
Eu vou tentar resumir aqui, porque se eu for ler vai demorar um pouco mais de tempo, então eu vou tentar apenas, né, falar a forma que entendi, né? O romance começa, né, ali com a chegada de um dos filhos, né, um dos gêmeos, que é filho, os dois são filhos de Omar, os dois são filhos de Alim e Zana. Esse casal, eles são é, libaneses imigrantes, né, que vieram aqui para o Brasil em busca de uma melhor forma de vida, né, e aqui eles se encontraram e se casaram, né. O Alim conhece a Zana num restaurante do pai dela, que fica ali próximo ao Rio Negro, em Manaus. E lá o Alim, né, é, frequenta aquele restaurante e ali ele conhece a Zana, se casa. O pai da Zana vai passar, depois que o Alim se casa com a Zana, o pai dela vai para o Líbano, passar um tempo lá e acaba morrendo lá mesmo. Esse casal fica ali com as posses do pai de Zana, né? O Alim e a Zana ficam com as posses do pai dela. Então, Zana com o tempo decide fechar o restaurante, porque aquelas pessoas ali no restaurante acabam lembrando muito ao pai dela. Ela vende, fecha o restaurante, compra e abre um comércio, né? Ali próximo mesmo. Com o tempo eles têm 3 filhos, né? Primeiramente vem os 2 gêmeos, né? O Yakub e o Omar. Yakub nasce primeiro, o Omar nasce por último. E na adolescência, primeiramente, depois eles têm a filha, que é a Rania, mas só que os gêmeos, o conflito é baseado ali na vida dos gêmeos. Os gêmeos, quando estão na adolescência, os dois se apaixonam pela mesma garota chamada Lívia, mas como o, um dia o Omar vê o Jacob no cinema com essa moça ali sentado junto um perto do outro, então ele tem ali um excesso de ciúme, acaba pegando caco de vidro e cortando o rosto de Jacob, né? Aí os pais ficam com medo desses jovens, o pai, principalmente o Alim, fica com medo do Jacob se vingar do Omar mais no futuro. Então eles decidem mandar o Jacob para o Líbano, né, para passar, acho que, um tempo lá perto dos parentes, né. E ao todo Jacob passa 5 anos lá no Líbano, próximo dos seus parentes lá, com seus parentes lá, e quando ele volta ele começa a estudar bastante, se interessa bastante, consegue terminar ali o ensino médio na época e como prêmio ali pelo seu desenvolvimento, ele vai para São Paulo e cursa engenharia, né? E um tempo depois ele leva a Lívia com ele para lá, sem a família saber que ele levou ela. Se casa com ela e o Omar fica em Manaus, né? Somente vivendo a sua vida desarregada, né? Todo colégio que ele vai ele é expulso, ele bate em um professor, que é o professor que o Jacob mais gostava, o Omar lá na escola bate nesse professor e vive a sua vida assim. Mas os pais decidem mandar Omar para São Paulo. Omar vai para São Paulo. Quando ele está lá, ele acaba se envolvendo com a empregada do irmão do Jacob, né? Ele não está no mesmo apartamento do Jacob, ele está em outro lugar, mas ele acaba conseguindo entrar no apartamento de Jacob e lá ele encontra o álbum de casamento de Jacob e vê que ele casou com a moça que ele também gostava. Então o Omar decide riscar, fazer desenhos obscenos ali nas fotos do irmão com a esposa dele, rouba 820 réis, se eu não me engano, o dinheiro da época, que era bastante dinheiro, a economia de um ano do irmão, e rouba o seu passaporte e vai para os Estados Unidos. Passa um tempo lá, todo mundo não sabe para onde o Omar está,
né? O irmão vai onde vai, fala para sua família que seu irmão desapareceu, não sabe para onde ele foi. E depois, quando Omar volta para é, Omar volta para Manaus. Então, quando ele volta, ele acaba se envolvendo com uma mulher ali, né, em Manaus, e essa mulher, né, e um amigo dela são contrabandistas, né? E ele se envolve com ela. Os pais desconfiam, a mãe descobre quem é essa mulher, o que ela faz. Então, ele acaba fugindo com essa mulher, passa um tempo fora e os pais vão atrás dele, procuram, mas não encontram. E quando encontram, ele está ali num barco, numa embarcação, onde ele está morando naquela embarcação, anda bastante, passeando com a mulher e vive, pesca e se alimenta ali dentro daquela embarcação mesmo, né? Mas quando, no ano de 1964, né, com o golpe militar, o professor, que foi professor dele, um dos colégios que ele foi expulso, né, onde ele não conseguiu se envolver, só vivia na bebedeira, na bagunça, um professor que ele gostou muito foi morto no meio da praça pelos policiais, pelos ali, participantes da ditadura militar, né? Ele foi morto porque ele tinha alguns segredos guardados. Então, ele passa alguns dias, né, depois que os seus pais conseguem levar ele de volta para casa. O fato da ditadura militar, a repressão, matam o professor dele e ele fica alguns dias em casa quieto, sem sair para lugar nenhum, em luto pelo professor dele. É, e depois, né, depois disso, o Omar conhece um indiano, né? Ele conhece um indiano que está ali no, em Manaus à procura de um lote para vender, construir um hotel. E a mãe deles, né, percebe que agora que o irmão está envolvido nessa questão de construção do hotel. A Zana, que é a mãe deles, decide chamar o Yakub para participar da construção do hotel, né? E ali os irmãos poderiam, né, montar uma construtora e finalmente fazer as pazes, né? Trabalhar juntos. A mãe pensou assim, a Zana. Mas não um dia ali o Yakub já está associado a esse indiano, né? Roshiran, né? Que é conhecido o nome dele, e o, o Jacob fica ali hospedado no hotel e um dia ele vai na casa da família onde o irmão mora, né? Onde o Omar mora. E deixa o projeto em cima da mesa, vai lá, é, ali onde já está no quintal a Domingas, que é a empregada, a qual ajudou na criação deles, né? E o Jacob é muito, muito apegado a ela e ele está lá conversando com ela, né? E então o Omar chega e vê aquele projeto do hotel ali em cima da mesa, fica muito furioso e parte para cima do irmão, batendo bastante no irmão, e o irmão vai parar no hospital. No hospital o Omar tenta também invadir ali onde o irmão está para bater mais no irmão, né? E essa história vai culminar, né, com a prisão do Omar, porque o Jacob denuncia ele. Com o tempo a mãe deles morre, né? O pai também morre ali no sofá de desgosto, né? Uma noite ele sai para passear na rua e acaba voltando para casa. Quando amanhece, o pai está ali morto de desgosto pelo filho que só dá trabalho para a família, o Omar, né? Como dívida, eles acabam tendo que dar, né? Por sugestão de Jacob, eles são obrigados a dar a casa deles como pagamento de dívida. A filha
que é a Hannah, acaba comprando uma pequena casinha ali para morar com a mãe e o Omar vai preso devido a ter batido no irmão. O irmão denuncia, ele vai preso, né? A empregada, que é a Domingas, acaba adoecendo e morrendo. E ali no lote da casa, a Rania dá para o filho da empregada apenas um local ali para ele sobreviver, que era onde a empregada morava com o filho dela, que é o Nael, que também é o narrador. Então, de forma bem resumida, é isso que acontece na obra. Agora vamos para a análise, né? Os elementos da fábula que nos remetem para a realidade amazônica. Primeiramente, o que me chamou a atenção na obra, que me remeteu pelo menos a uma lenda que é amazônica, né? Que é a lenda do Boto, né? Que reza a lenda que o Boto se transforma num homem muito bonito e leva as mulheres para o fundo do rio. E na narrativa, né, de Dois Irmãos, tem uma passagem que a beleza do Boto a beleza de um dos gêmeos, que é o Omar, é comparada à beleza do Boto, né? Ó, esse gêmeo tem o olhão de Boto, se deixar ele leva todo mundo para o fundo do rio, né? Então essa passagem tem uma comparação entre um dos gêmeos e o Boto, né? A beleza dos olhos dele. Mas também tem algumas passagens que remetem muito alguns períodos do ciclo da borracha, né? Aqui da Amazônia, que tem uma descrição bastante, né, clara do que nós vemos nos livros de história aqui do Pará, né? Manaus crescera muito aqui do Pará, aqui da Amazônia, né? Porque o ciclo da borracha fez parte da Amazônia, né? Aqui brasileira, né? Manaus crescera muito com a chegada dos soldados da borracha, vindos dos rios mais distantes da Amazônia. Com o fim da guerra, migraram para Manaus, onde ergueram palafitas à beira dos igarapés, nos barrancos e nos clarões da cidade. Manaus crescera assim, no tumulto de quem chega primeiro. Desse tumulto participa a luta, que vendia coisas de qualquer um. Bem, aqui faz, né, uma descrição, pelo menos, né, de como foi Manaus ali no período ali da chegada dos pessoal que trabalhava com a extração do látex, né, da seringueira. Então isso aqui é uma questão que nos remete realmente à Amazônia, à realidade amazônica, não agora, mas naquela época ocorreu isso, né? Aqui em Marabá, eu moro na cidade de Marabá, no Pará, e aqui aconteceu isso. Na história de Marabá, a economia marabaense surgiu aqui, o povoado aqui em Marabá, por causa dos seringueiros. Antes só existia apenas os índios, né? Eles viviam ao seu modo, aí depois chegaram os seringueiros e mudaram completamente o espaço, né? A, e vieram também, né, os fazendeiros e tudo depois. Outra passagem que fala um pouco sobre a realidade amazônica, né? O labirinto de casas erguidas sobre troncos fervilhados, enxame de canoas, navegava ao redor das casas flutuantes. Bem, em Manaus, né, nessa época tinha as questões ali das pessoas que chegavam a construir suas casas ali no local em que era na beira do rio, né? Então tem as casas flutuantes, né? As palafitas, né? Canoas, né? Eles moravam à beira do rio, os personagens moravam à beira do rio Negro, então tinham que canoas, né? Os mais ousados carregavam botijão, uma criança, saco de farinha, então morava tinha muitos imigrantes, né? Imigrantes, né, e emigrantes, pessoas que vieram fora do Brasil, pessoas que vieram de outros estados brasileiros ali para Manaus, então havia aquele fluxo muito grande de gente, né? Pessoas morrendo, caíam na água e morriam, depois viravam notícia. A história é narrada do mais remoto passado para o mais atual presente, não.
Na verdade sim. Em última res, considerado em última res. Primeiro narra, ali ainda na epíloga, narra a morte de um personagem que é a mãe dos gêmeos, que acontece lá no final, mas está no início, que ali é o momento dramático. Né? A intriga, personagem versus personagem. Né? O nó. O que estabelece o conflito na narrativa é o fato de Omar, por ciúme de uma garota chamada Lívia, cortar o rosto do irmão com caco de vidro. Isso acontece ali no primeiro capítulo. Né? Aí tem a parte aqui em que acontece isso, que eu não vou ler, porque eu já expliquei, que foi quando eu estava assistindo um filme ali, os dois juntos, Jacob e ali o Omar chega e vê, então ele acaba cortando o rosto do irmão. O clínicas, né? O clínicas, para mim, no meu ponto de vista, o clínicas é quando o irmão é acusado de traição por ter ido para Manaus para construir o hotel, sendo que, primeiramente, quem estava envolvido nesse projeto ali com o indiano era o Omar. Então, Jacob chega e é acusado de traição. Então, o irmão pula em cima do irmão e bate ele até ele ficar cheio de hematomas, né, totalmente machucado e parar no hospital. O desfecho se dá com a degradação total da família, né, com a morte da empregada, a morte do pai, né, mas a morte do pai dos personagens, dos dois personagens gêmeos, não acontece no final. No final acontece a morte da mãe, né, também ali o desfecho também o personagem também descobre ali no final quem é o seu pai, porque ao todo o narrador não sabe quem é o pai dele, né? O narrador é filho da empregada. No final ele descobre que um dos filhos, que é o Omar, estuprou a mãe dele, então provavelmente, muito provavelmente, o pai dele é o filho, é o gênio mais desregrado, mais bagunçado, que não dá acordo para ninguém. Né? Então, esse desfecho dá com a degradação total da família, né? A morte da mãe, um dos irmãos está morando praticamente na rua, que é o Omar, foi preso. Então, essa família libanesa que não foi totalmente bem sucedida aqui no Brasil, né? Passou por momentos muito difíceis. Né? Então, o desfecho se dá com a degradação total da família. Personagem, intriga e motivação. Bem, Omar versus Jacob, ciúmes da moça, é uma coisa que ele não consegue se perdoar. Alin e Omar, o pai, que é o Alin, o pai dos gêmeos, tem muita. Ele não queria ter filhos, e ainda mais quando ele tem um filho que dá muito desgosto para ele, né? No tanto que ele morre ali no sofá de desgosto, né? Está muito triste, chateado com o que acontece em casa. Né? A mãe dos gêmeos, a esposa dele, não dá atenção mais para ele, se preocupa mais com o filho do que com ele, né? Então ele tem, né, ciúmes da própria esposa e também raiva do comportamento do filho, né? A Zana, que é a mãe dos gêmeos, ela tem muito ciúme quando o filho Omar traz alguma moça em casa e ele leva algumas moças lá e praticamente nenhuma ela gosta, né? Todas ela meio que põe para ir embora. Personagens, suas classificações, grau de importância para o desenvolvimento. Principal, né? A Zana, o Alinho, o Jacob, o Omar e a Lívia. Né? Os secundários, o Galib, que é o pai de Zana. Aí vem a Domingas, vem o Nael, que é o narrador, filho da empregada, a Rânia, a Zaya, a Nada, são vizinhos, Talib é vizinho, Felipe é vizinho, Perna de Sapo também é considerado um vizinho, um colega ali de bairro, Sultana também colega de bairro. Grau de densidade psicológica, né? Atributos do ser e fazer Redonda, maior grau de complexidade. Redonda. O Omar, que é um personagem muito complexo. O Ali também ele é considerado um personagem complexo. Plano com tendência redonda. O Yakub, né, apesar de eu com a autoria, eu pensava que ele não ia reagir, ele reagiu, conseguiu prender o irmão, deu a casa da família como pagamento de dívida. Tem a Zana, que é plano, o Nael, o narrador é plano, Calibre é plano,
Tipo, Domingas, que é a empregada, durante a narrativa toda, ela queria ir embora, mas nunca foi. Apesar de ela roubar uma vez dinheiro da, da Zana, né? Mas também a Zana é considerada plana, no meu ponto de vista, plano típico, que é naquela mãe superprotetora que vai até o fim, né? Defende o filho em tudo. O espaço, né? A casa deles e a cidade, né? Então, para mim foi ao mesmo tempo aberto, público e privado, tem um pouco de cada. Espaço secundário, né? É privado também, porque muitas das coisas acontecem lá na casa, no fundo, onde a empregada e o filho dela moram, também é espaço privado. Ambiente e ambientação. Por ser um romance histórico, começando no início do século XX, englobando as duas guerras mundiais, bem como dois ciclos econômicos da borracha e terminando no período da ditadura militar de 1964. Dessa forma, a ambientação é construída de mudanças constantes em que as pessoas de baixa escolaridade e poder aquisitivo vai perdendo seu espaço o seu lugar no espaço urbano, é o que acontece com as famílias ali, né? Vai perdendo, as pessoas querem ali o lote deles porque é precioso, né? Não tem a descrição de como que aconteceu essa questão da dívida, só sabe que o indiano conseguiu ganhar a casa deles. Como o ambiente é descrito de forma sutil de acordo com o desenvolvimento da narrativa, podendo classificá-lo como uma ambientação dissimulada, né? Ao decorrer da narrativa, você vai vendo o ambiente, não tem uma parada assim para descrever o ambiente, né? É uma coisa sutil. Elementos do espaço que nos remete para a realidade amazônica, né? Fala muito sobre seringueira, sobre o rio, sobre as palafitas, sobre os peixes, né? Sobre pássaros da região, fala muitas coisas, né? Sobre o Rio Negro, sobre os portuários, a greve dos portuários, sobre o ciclo da borracha, fala sobre muito sobre as pessoas que trabalhavam extraindo o látex. Então, tem muitas coisas, né? Então, fala sobre os garapés, palafitas, sobre os pescadores, tem muitas coisas que nos remetem à Amazônia. Fala sobre Belém do Pará. Então, é claro que a Amazônia não é só rio, não é só passo, não é só peixe, né? Tem outras coisas. Mas o que eu consegui identificar de forma mais direta foi sobre essas questões, né? Tempo da narrativa. O tempo é psicológico, pois o narrador vai descobrindo o passado a partir de Aline, Domingos, né? Os quais contam para ele. Então, como personagem narrador, ele vai tecendo a narrativa. Portanto, a maior parte do romance é composto de flashbacks, mas também há analepse, né? Como podemos observar, a falta de ordem nos acontecimentos na seguinte passagem, né? Então, como que o narrador ia construindo sua narrativa? Omissões, lacunas, esquecimento. O desejo de esquecer, dessa vez, ali parecia bloqueado. Não bebeu, não queria falar. Contava esse e aquele caso, dos gêmeos de sua vida, de Zana, e eu juntava os cacos dispersos, tentando compor a tela do passado. Então, o narrador ele vai ouvindo as histórias que sua mãe e o pai dele vai contando sobre o passado daquela família, sobre tudo que aconteceu e vai escrevendo. Narrador. Narrador personagem é o Nael, o filho da empregada Domingos, narra a partir de lembranças da mãe e do Alim, patrão de sua mãe. Usa a primeira pessoa do discurso direto, né? Aqui tem uma passagem que não cabe a mim tempo mais para mim ler, então. Focalização. Nael é o narrador à parte da maioria dos eventos que conta, ou seja, é um narrador periférico, portanto, através do que ele vê e ouve, ele vai escrevendo. Narrador homodiegético, narra sem ser personagem principal e intradiegético porque participa ao mesmo tempo da narrativa. O narrador se apresenta como alguém detentor de todo o conhecimento da narrativa? Não. Como alguém que omite? Também não. Dissimula? Acho que não. O narrador, na busca de saber as suas origens, narra com fidelidade ao que ouve e vê. Estou apresentando. Assunto: Amazônia. Porque o autor apresenta uma Manaus, cidade capital de um estado amazonense, em um dado momento histórico.
não como não com características exóticas, mas como as problemáticas daquela época, com os migrantes, as consequências do progresso, a perseguição política, coisas que aconteciam em vários lugares do Brasil na época, né? Então, assim, a Amazônia não é somente rios, peixes, aves. A Amazônia é ciclo da borracha, ditadura militar, né? Aconteceu aqui na Amazônia. Tem a questão indígena, questão amazônica, né? Muito comum aqui na Amazônia, que é a opressão dos índios. A empregada era uma índia, né? Passou a vida toda querendo sair daquele lugar, mas não conseguiu, né? Tema: degradação de uma família de imigrantes libaneses, no meu ponto de vista, né? Na Amazônia, porque é o que toda a obra conta, a realidade de uma família libanesa na Amazônia, né? Tem a questão dos gêmeos ali, né? Um vive aqui no Brasil muito bem, o outro não consegue encontrar o seu caminho, ele fica meio perdido, né? E vive uma vida totalmente louca, né? E aqui tem as referências, né? Queria eu poder falar um pouco mais, mas não tenho tempo, né? Meu tempo está ao fim. E é isso, obrigado para quem assistiu, e é isso.